Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede CEBED, a rede da educação. Hoje nós vamos debater os desastres naturais e as vulnerabilidades socioambientais. E para isso nós convidamos a professora Beatriz Loyola Rummel, ela que é mestre e doutoranda em gestão urbana e que é graduada em tecnologia em artes gráficas e também em arquitetura e urbanismo e agora está fazendo o doutorado nesta área de desastres naturais, vulnerabilidades na PUC aqui do estado do Paraná. Professora Beatriz, inicialmente eu quero agradecê-la por sua presença em Gestão Pública em Debate. A senhora tem um interesse muito grande nesta área, digamos assim, de requalificação urbana. A senhora fez, inclusive, um trabalho numa das vilas tradicionais aqui de Curitiba, a Vila das Torres, cuidando desse aspecto relacionado às habitações precárias ou subnormais. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito desse trabalho, o que podemos qualificar como requalificação urbana e qual a importância desta requalificação nas cidades, principalmente essas cidades que sofreram um processo muito rápido de urbanização, em consequência disso, você tem muitas favelas, muitas pessoas vivendo em ambientes subnormais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Jorge por estar aqui. E, bem, falando em relação à requalificação urbana, foi realizada na Vila das Torres, né, a antiga Vila Pinto, aqui em Curitiba, próxima ali da PUC Paraná. Na verdade, eu realizei esse estudo para o meu TFG, que é o trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo, da PUC. E, na verdade, a requalificação trata de diversos aspectos, né? Não apenas o aspecto físico, mas também o aspecto social, né, econômico daquela população. Como, nesse caso, né, trata-se de um conjunto de habitações subnormais, né, que a gente fala, né, as chamadas favelas, o que eu procurei fazer foi fazer uma reintegração social, econômica daquela população, né, poder prever, então, alguns equipamentos urbanos, né, tanto ajudar também no desenho urbano, na requalificação das próprias edificações já existentes, né, tratando, então, até de maneira visual, como elas se apresentam, né, fazer alguns equipamentos como escolas, talvez um centro comunitário, né, alguns aspectos, né, que eu previ nesse estudo, mas, claro, é um estudo realizado num período um pouco curto, né, então sempre fica aí uma coisa um pouco preliminar, mas foi bastante bem aceito. O que a senhora observou ali, professora Beatriz, em relação àquela população que vive naquela região? A senhora chegou a, digamos assim, entrevistar as pessoas, conversar com elas, quais são as perspectivas daquela comunidade? Me parece que o problema fundiário, ou seja, a posse da terra, já foi resolvido há algumas décadas, né? Então, o que talvez que tenha que se fazer é tirar, digamos, aquela mentalidade de que ali era uma área de ocupação, uma favela, uma situação assim. A senhora chegou a abordar esses aspectos? Sim, com certeza. Em relação à questão social e entrevista com as pessoas, foi realizado, né? Eu realizei 3 visitas, né, a
comunidade, né? Andei por todas as vias, né? Fotografei, fiz um levantamento fotográfico bastante rico, né, dessa comunidade. E, na realidade, o que eu pude sentir, fazendo entrevistas com toda a população, né, de várias mulheres, crianças, né, homens, as pessoas do comércio local, a gente sente que esse sentimento de pertencimento à comunidade é muito forte, apesar de se tratar de uma comunidade, né, muito pobre, enfim, que talvez não esteja num local tão apropriado e não tenha edificações tão apropriadas, enfim, né, de baixa qualidade. Né? Mas esse aspecto é muito forte e o que dificulta, né, de certa maneira, às vezes essa tendência que algumas escolas de urbanismo têm de retirar simplesmente essa população. Né? Isso, você tendo esse contato um pouco mais próximo, percebe que isso não é positivo para aquela população nem para aquele local. Né? Então você acaba tendo que fazer aí um remanejamento de algumas edificações que estão em estado muito ruim, que correm certo risco até de desabamento, etc., mas que é muito importante essa questão do pertencimento deles mesmo. Ou seja, essa vila, essa comunidade que a senhora está relatando, nós temos alunos em todo o Brasil e muitos dos nossos alunos estão em grandes cidades também. Ela é uma comunidade muito próxima do centro de Curitiba. E ali tem uma característica especial porque as pessoas, a grande maioria trabalham como, podemos assim dizer, operadores ecológicos, são o que vulgarmente se chama de carrinheiros. E como está próxima da região central, evidentemente que são áreas também bastante valorizadas. Mas o que a gente observa é que as habitações, algumas, ainda continuam em estado precário. O que a senhora descobriu nessa sua pesquisa? É porque as pessoas não têm, digamos, uma ambição de ter uma casa melhor, ou as condições econômicas impedem elas de se desenvolverem, podemos assim dizer, materialmente no aspecto habitação? Na realidade, essa questão da proximidade ao centro é muito forte, né? Vamos dizer, é um aspecto muito importante até para essa questão de querer retirar as pessoas de lá. Né? Conversando com as pessoas, o que você vê é que elas não têm intenção nenhuma e não querem ser retiradas dali, porque elas estão num ponto, vamos dizer, muito bom dentro da cidade, né? Próximo ao centro, enfim, tem uma localização, de certo modo, privilegiada. E essa questão das habitações, né, da baixa qualidade das construções, conversando com as pessoas, você vê que isso não tem tanta importância, né, porque aquilo é aquela coisa que pertence a elas, né. Até por isso é um pouquinho complicado tentar retirar, porque aquilo é a sua casa, né, então você tem esse sentimento, né, esse envolvimento sentimental, até mesmo com o próprio local, com a casa, com a vizinhança e com a comunidade. Então, isso acaba superando um pouco essa questão da qualidade de viver. Um outro aspecto, a senhora também fez um estudo, professora Beatriz, a respeito dos desastres naturais e as vulnerabilidades socioambientais. E estudou a situação de Curitiba. Nós temos observado ultimamente de que o Brasil tem sofrido muitos desastres naturais. Aliás, uma pesquisa recente, só aqui no estado do Paraná, aponta de que nos últimos 30 anos, em média, a cada 3 dias nós tivemos um desastre natural de consequências graves, fazendo vítimas, e esse desastre pode ser uma enchente, pode ser um alagamento, pode ser um deslizamento, uma ventania, enfim. E no Brasil não é diferente. Nós tivemos, há 2, 3 anos atrás, eventos catastróficos em Santa Catarina, esse ano tivemos no Rio de Janeiro, o ano passado também tivemos no Rio de Janeiro, no Nordeste, que é uma região sempre castigada pela seca, ultimamente também tem ocorrido muitas enchentes, muitos alagamentos. Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto. O que a senhora descobriu na sua pesquisa
a respeito dessas vulnerabilidades, ou seja, desses desastres naturais. Enfim, a senhora nos contasse qual foi o foco do seu estudo e a importância dele. Bom, o objetivo principal desse estudo, né, foi desvendar a hipótese de que as populações mais pobres, né, enfim, as populações menos favorecidas, que a condição social e econômica, né, mais baixa delas localiza a vulnerabilidade nessas classes, né? Quer dizer, o que foi feito no estudo foi comparar a questão social, né, por meio do índice de qualidade de vida, com o número de desastres, né, que foi feito, enfim, um levantamento junto à Defesa Civil né, e os organismos que lidam com isso, e então pegou-se o índice de qualidade de vida que já existia, levantado pelo IPUC aqui de Curitiba, né, e cruzando, então, esses dados, a gente pôde ver que em mais ou menos 60% dos casos isso foi analisado por bairro, né, para ter uma padronização espacial, isso foi feito de acordo com os bairros de Curitiba. E o que foi encontrado, né, como resultado desse estudo, foi que isso efetivamente acontece, né, que de fato, vamos dizer assim, os bairros que têm uma qualidade de vida inferior, né, econômica, de trabalho, enfim, todos os aspectos sociais relevantes para a pesquisa, são de fato mais afetadas pelos desastres que aqueles bairros com qualidade de vida melhor, né? E obviamente na questão espacial, né, de Curitiba, isso ficou muito óbvio porque no nosso desenvolvimento os bairros ao entorno do centro, né, vamos dizer assim, se você fizesse um círculo em volta do centro, você tem os bairros mais favorecidos, né, onde vivem as pessoas das classes sociais mais altas. Então isso ficou muito óbvio, né? Os bairros ao redor do centro são os mais favorecidos e menos atingidos, né? Aqueles na periferia, onde tem as populações mais pobres, que são menos urbanizados, né? Obviamente isso tem outras questões, né? O levantamento hídrico, né? O relevo, claro que isso influencia, mas analisando isso de maneira geral, né? Esses bairros são sim mais afetados pelos desastres. Aqui em Curitiba, professora Beatriz, quais são os tipos de eventos, de desastres naturais que a senhora investigou, os que mais ocorrem? E qual foi o período da sua pesquisa, o corte, de quantos anos a senhora analisou? Eu analisei um período de 2003 a 2008, né, que era o período que tinha disponível os dados que eu precisava para a pesquisa. Em Curitiba, os tipos de desastres que mais ocorrem são aqueles relacionados ao vento, né, os ventos fortes, e a questão da chuva, né, das cheias, enchentes, enfim, essas são as tipologias que mais estão presentes no dia a dia de Curitiba. E esses eventos, eventualmente, basicamente, também atingem, comprovou a sua pesquisa, as pessoas mais pobres que moram na periferia. Foram as que mais sofreram. Isso, na maior parte, vamos dizer assim, a porcentagem mais alta foi a que mostrou que aquelas classes sociais mais baixas têm um número de desastres mais alto, né? E os bairros que têm as classes sociais mais altas têm menos ocorrência de desastres, né? Então, aquela questão de será que a questão econômica e social vulnerabiliza essa população? Sim, né? Isso foi comprovado. Mudando um pouco o enfoque, professora Beatriz, a senhora também atua na Conferência Internacional das Cidades Inovadoras, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias aqui do Paraná, que já tem alguns anos. Inclusive, esse ano, um dos patrocinadores master foi o Grupo Ninter. Uhum. Eu gostaria que a senhora nos falasse a respeito desse ciclo de debates, essas conferências, e o que a senhora viu de inovação, principalmente nesse ano de 2010 e 2011, né? Bom, a Conferência Internacional das Cidades Inovadoras já teve a sua segunda edição, né? A primeira foi no ano passado, em 2010, e eu participei, assim, até de maneira um pouco tímida, né? Porque por estar um pouco ligada à academia e toda essa temática das cidades,
né, eu pude contribuir sugerindo alguns temas, palestrantes, enfim. Né, a organização é muito, muito complicada, né, muito ampla, tem muitos assuntos, muitas coisas envolvidas, mas foi bastante positivo participar disso. E eu acho que o ponto assim, que é mais bacana dessa conferência é que ela envolve a sociedade de maneira geral, né, traz especialistas da academia e não da academia, né, e você acaba deixando isso, né, muito aberto para a sociedade, e as pessoas acabam se envolvendo com isso, né. Eu acho que a temática que hoje é mais pertinente é a questão das redes, né, em várias temáticas, em várias áreas do saber isso fica muito evidente, né, o que isso significa. Significa que cada vez mais a participação de cada um é muito importante, né, a ação individual de cada pessoa fica muito evidente que é importante para se concretizar qualquer objetivo. Quando a senhora fala em redes, inclui-se também as redes sociais, as redes que hoje estão aí na internet e de várias categorias. Como é que a senhora, ou as redes de cidades, ou de profissionais de determinadas áreas, como é que a senhora analisa esse papel das redes? Bom, a questão das redes de cidades é um exemplo, né, um exemplo muito bom, né, para essa área de gestão pública, né, que as cidades, então, elas têm que se relacionar, não existe mais aquele conceito de, né, estou fechado dentro dos meus portões, isso não pode mais hoje em dia, mesmo após o processo de globalização, isso ficou muito evidente, né, ninguém sobrevive sozinho. Né, então, mas a questão das redes enfatiza muito a questão da informação, né, da troca de informações e experiências, e a questão das redes sociais hoje é muito evidente, né, quase em todas as áreas do saber. Em várias pesquisas você começa a ver isso, até, né, se o senhor me permite, nas áreas dos desastres, até, inclusive, né, tem uma hora que a gente pensa, não tem relação com rede social, tem, né, já vem sendo realizadas algumas pesquisas que mostraram que quase 50% das pessoas estão dispostas a comunicar seus parentes por meio de redes sociais se tiver em uma né, situação de desastre, salvo você quer informar seus parentes que você está bem, quase 50% das pessoas pesquisadas estão dispostas a isso. Então, um outro aspecto que tem sido abordado são a rede de cidades, a rede global de cidades inovadoras. Eu gostaria que a senhora citasse alguns exemplos. Recentemente, além desta Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, teve em São Paulo uma conferência com as cidades, 40 cidades, reunindo prefeitos, autoridades na área da gestão pública. Como é que a senhora vê essas redes? Hoje, os problemas de uma cidade, eles podem encontrar soluções em outras cidades? Gostaria que a senhora fizesse essa análise. Na verdade, um dos objetivos principais da Rede Global de Cidades Inovadoras, né, eu vou falar um pouquinho o que é essa rede. Né? A Rede Global de Cidades Inovadoras, então, é uma rede que está na plataforma Ning, né? O endereço é redci.ning.com. Né, então é uma rede distribuída, que a gente chama, né, que não tem ninguém que manda na rede, qualquer um pode entrar e contribuir, de pessoas, né, que querem contribuir então para cidades inovadoras. Né, o que é isso? Né, então é um espaço aberto para essa troca de informações. Né, e a base disso é essa questão, né, de você compartilhar as suas experiências e dessa maneira outros poderem aproveitar a sua experiência e aplicar em outras realidades, né? Claro que sempre a questão local é muito importante, né? Você tem que fazer uma adaptação à sua realidade, à sua comunidade, cultura, etc. Mas essa questão da troca de informações está, sim, muito ligada à inovação. Um outro aspecto, como é que a senhora vê hoje a participação da iniciativa privada, essa colaboração com o setor público, nessa nova gestão, no planejamento urbano? Esse evento, que é a CICI, né, que seria essa conferência internacional, ele procura envolver todos esses atores que constroem a cidade.
Gostaria que a senhora falasse da importância disso e se o poder público já está, pelo menos aqui no Brasil, dando atenção para o que faz outros atores que não sejam da área pública. Sim. Bem, eu acho que a questão da intervenção, principalmente da iniciativa privada, na gestão pública, já vem um pouquinho antes, né? A gente pegar os anos 80, 90 em países, né, outros países que não o Brasil, a iniciativa privada já entra aí com as PPPs, né, os projetos público-privados, com algumas intervenções pontuais. Eu acho que isso deu início, né, a um processo que hoje nós vivemos, de que sim, é super necessário, né, que todas essas áreas se integrem, tanto sociedade quanto iniciativa privada e iniciativa pública, né, para que de fato as mudanças necessárias possam ser efetivadas, né. Mais uma vez entra essa questão da rede, né, cada um tem que fazer o seu papel, nada pode ser realizado apenas com um ator, né, todos têm que estar envolvidos para funcionar. Um outro aspecto também, a senhora trabalhou na CISUS, que é a Curitiba International School for Urban Sustainability. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito deste programa e qual tem várias instituições participando e como outras instituições podem participar e qual é a contribuição para o desenvolvimento urbano. Bom, o ponto principal do CISUS é que ele aproveita a experiência da gestão curitibana, né, então para ensinar, né, outras pessoas, né, e como isso se efetiva, né. Basicamente, num programa de longa duração, né, tem 2 programas, um de curta duração e um de longa duração, que são voltados para gestores públicos, né, a questão da residência técnica, que vai ser realizada, né, dentro desse curso, nos projetos da prefeitura, né? Quer dizer, Curitiba já tem aí uma vasta experiência nessa questão da gestão pública, enfim, de inovação e de experiências de sucesso, né? E esse programa vai aproveitar isso, então, para ensinar outras pessoas, né, com essa experiência. O CISUS, na verdade, ainda não abriu as inscrições, mas elas vão ser abertas em breve, né? E isso vai sair, então, vai ser comunicado. E seriam para alunos, estudantes de outras cidades, de outros países? Como é que esse curso? Sim, o CISUS, até eu acho que é muito mais rico, né, quando você traz culturas diferentes para um curso desse tipo de gestão pública, né? A intenção, sim, é que venham pessoas de vários lugares do mundo, né, e é voltada mais para gestores públicos, mas claro, pessoas da academia, enfim, estudantes, né, que seria a nível de pós-graduação, isso, né, claro que, né, devem ter todo o interesse e podem aproveitar, sim. Durante algumas décadas, Curitiba foi um referencial em planejamento urbano. A senhora, como arquiteta, urbanista, mestre em gestão urbana, agora doutoranda, o que você tem observado ultimamente? Eu gostaria de ouvir a sua opinião pessoal de que Curitiba perdeu um pouco, digamos assim, daquele charme, daquele elan. As pessoas estão tendo digamos assim, uma sensação de que aqui tem os mesmos problemas de grandes cidades como São Paulo, na área de trânsito, tem os mesmos problemas na área de segurança como do Rio de Janeiro. O que a senhora acha que aconteceu nesse período? Bom, Curitiba, como várias outras cidades, passou por um período de crescimento muito rápido, né? Quer dizer, num curto espaço de tempo. Então, você lidar com isso é muito complicado, né? Apesar de que Curitiba não é muito criticada, pode ser muito criticada, né? Do meu ponto de vista, Curitiba ainda está à frente da grande maioria das cidades brasileiras e até de outros países de terceiro mundo, né? Pelo seu histórico, né? Claro, isso vai sendo adaptado ao longo do tempo. É muito difícil você lidar com essa dinâmica, principalmente de crescimento populacional, né? Num curto espaço de tempo. Mas eu acho que Curitiba vem se inovando, né, vem se adaptando a essas questões, apesar de que isso se dá o resultado a longo prazo, né, não vai ser em uma semana, em um mês ou em um ano que você vai fazer esse tipo de mudança. Mas, a meu ver, Curitiba está, sim, à frente do seu tempo e à frente de outras experiências. Mas, claro, tem problemas como todas as cidades. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Beatriz de Loyola Rúmel,
ela que é doutoranda e mestre em gestão urbana. O nosso tema foi desastres naturais e vulnerabilidades socioambientais. Professora Beatriz, eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos e por isso queremos agradecê-la. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. É um prazer estar aqui. Informamos que está disponível um instrumento para quitação anual de débito referente ao ano de 2010, conforme artigo 1º da Lei Federal nº 12.007/2009. O documento contempla o número de parcelas das mensalidades pagas no ano de 2010. Para acessar este documento, faça o download no Único, na seção Informações Financeiras, Instrumento de Quitação Anual de Débitos. Mais informações, 0800 702 0500. Os problemas que ocorrem no processo de aprendizado podem prejudicar o futuro do aluno. A escola deve estar preparada para esses desafios. O Grupo Ninter oferece o curso de extensão universitária Dificuldades na Aprendizagem. Aulas uma vez por semana e carga horária de 40 horas. Inscrições até 17 de agosto. Início em 22 de agosto. Curso de extensão universitária Dificuldades na Aprendizagem. Ligue 0800 702 0500 ou acesse gruponinter.com.br/extensão e garanta sua vaga. O Bônus Amigos mudou de nome. Agora é Desconto Amigo. E você pode indicar amigos direto do Sistema Único Ninter. É mais rápido e mais prático. Mais comodidade para você. Veja como funciona. Acesse o Sistema Único. Clique no link Informações Financeiras. Em seguida, Projeto Amigos. Depois clique e indique um amigo. Aí é só colocar o nome e o e-mail do amigo indicado. Seu amigo receberá o convite por e-mail. Não se esqueça, quanto mais amigos, mais descontos na sua mensalidade. Consulte o regulamento completo no site gruponinter.com.br/amigos. Desconto Amigo Uninter. Mais rápido e mais prático. Mais comodidade para você. A criatividade, a inovação e a eficiência do trabalho nas organizações exigem o gerenciamento do processo de ensino e aprendizagem no ambiente corporativo. O Grupo Ninter oferece o curso de extensão universitária Pedagogia Empresarial. Aulas uma vez por semana e carga horária de 40 horas. Inscrições até 28 de junho. Início em 4 de julho. Curso de extensão universitária Pedagogia Empresarial. Ligue 0800 702 0500 ou acesse gruponinter.com.br/extensão e garanta sua vaga. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública
nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital, através dos canais da rede CEBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater a importância do desenho no aprendizado da criança. E para tal, nós convidamos a professora Maria Letícia Auen Viana, ela que é doutora em artes, ela é especialista em artes na educação, ela é aqui de Curitiba e também ela fez um estágio no seu doutorado na Academia de Paris, Sorbonne, como bolsista da CAPES. Ela tem graduação em Educação Artística e o seu programa de mestrado foi na área de Comunicação e Linguagem e, recentemente, a professora ela lançou um livro que será também objeto da nossa entrevista, Desenhando com Todos os Lados do Cérebro, Possibilidades para a Transformação das Imagens Escolares, pela editora IBPEX, uma editora aqui do Grupo Educacional Uninter. Professora Maria Letícia, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu que agradeço. Dizer que para nós é muito importante discutir as questões relacionadas à educação, ao aprendizado. Nós temos, muitos dos nossos alunos atuam na área da educação em todo o Brasil, alguns são secretários municipais, são diretores de escola, e, enfim. E o tema que a senhora traz, a sua especialidade, que é justamente a questão das artes na escola, sempre é um tema importante na formação das nossas crianças. Eu gostaria que a senhora nos falasse inicialmente a respeito do seu livro, Desenhando com Todos os Lados do Cérebro, ou seja, as possibilidades para a transformação das imagens escolares. O que a senhora trata nesse livro? Ele é destinado aos professores? A quem essa obra se destina? Preferencialmente, ele se destina aos professores do ensino fundamental e talvez do pré-escolar também. Mas ele pode também ser utilizado por todos os criadores, pessoas que trabalham com criação, publicidade, etc. E também coordenadores, pedagogos, etc. Esse seu livro, ele tem alguma base na sua pesquisa de doutorado? Sim. Como é que surgiu esse livro? Olha, eu comecei essa experiência no ensino médio, eu era professora da escola da rede pública do Rio de Janeiro, e então isso começou lá com uma experiência com as professoras que estavam se formando, professoras no nível médio. E aí, anos depois, eu tive a ideia de transformar isso num projeto de tese para doutorado e fiz a pesquisa, então, aí já com professoras da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Certo. E o que a senhora descobriu nessa sua pesquisa? Ou seja, qual a importância do desenho para a formação das crianças, para o desenvolvimento intelectual de uma criança? Sim, veja bem, eu não trabalhei exatamente com o desenho da criança, mas com o desenho feito pelas professoras para a criança. Então, eu trabalhei com as imagens escolares que as professoras usam e abusam na escola, enfeitam as salas, as cartilhas, enfim, outros materiais que elas usam para a aprendizagem da criança. Então, tudo isso geralmente são repletos de imagens que a gente chama de estereotipadas. São aquela casinha, florzinha,
as imagens geralmente com carinha, é livro com carinha, é objeto com carinha, é fruta com carinha, é tudo assim. A senhora chegou a descobrir, digamos assim, se esse tipo de imagem, qual é, digamos, a importância dele na fixação, no aprendizado? Não, pois é. Fazer uma análise? Não, pois é, na verdade não tem é um problema isso. Ah, isso Esse é um problema. Isso é um problema, porque essas imagens são feitas pelas professoras e elas não, como se elas desconhecessem a imagem da criança. O desenho da criança não tem nada a ver com essas imagens. Essas imagens são imagens feitas por adultos para enfeitar o ambiente escolar, vamos dizer assim, ou tornar as coisas mais agradáveis para a criança. Só que isso, e as professoras fazem isso com as melhores intenções, só que isso daí atrapalha muito o desenvolvimento da criança enquanto o desenho dela mesmo, que é muito diferente desse. E aí a criança, nós sabemos que as crianças adoram o que as professoras fazem, acham bonito, então a criança vai abandonando o que ela faz, o desenho espontâneo dela, e vai começando a adotar essas imagens. E aí as pessoas chegam na idade adulta e dizem que não sabem desenhar. E é por isso, porque elas não conseguem fazer essas imagens, as crianças já vai se frustrando, vai abandonando, e aí ela acaba fazendo aquele desenho que era espontâneo, que ela fazia, que era natural, aquilo ela vai abandonando, vai se perdendo. Então, professora, a senhora está falando e eu estou lembrando da minha educação formal, Sim. há mais de 40 anos, e que eu sempre gostei muito de desenho, gostaria de ser um desenhista, li muita história em quadrinho, muito gibi, e nunca consegui aprender a desenhar. Então, será que isso acaba influenciando nos adultos? Muito. Então, o meu livro é também para qualquer pessoa, como o senhor, que diz assim, não sei desenhar, né? Eu até digo assim, não sabe desenhar ou pensa que não sabe desenhar. Porque eu criei um método de desenho que justamente abordando esses estereótipos, a pessoa consegue, eu chamei inicialmente de método de desestereotipização, que é uma palavra muito comprida e difícil de dizer. Foi criada pela senhora Foi mesmo? criada, é um neologismo, e essa palavra, ela então faz com que, esse método faz com que a pessoa, mesmo achando que não sabe desenhar, desenhe. Mas não tem técnicas de desenho que a pessoa aprende a fazer o traço? Algumas pessoas nós sabemos que espontaneamente elas já têm esse dom, essa vocação. Verdade. Veja bem, há estudos comprovados que apenas 5% das pessoas conseguem fazer esse desenho fotográfico, olhar um modelo e fazer igual, né? Olhar uma coisa, uma pessoa, alguém e fazer. 5%, 95% das pessoas, entre as quais eu me incluo, não são capazes de fazer isso. Só que essas pessoas não se conformam, elas ficam querendo fazer, ficam tentando uma coisa que, com essas técnicas, com esses métodos, com essas coisas, que dificilmente elas vão conseguir. E isso vira uma grande frustração. Mas como é que a senhora disse que a senhora ensina que a pessoa pode desenhar, ser um artista, criar... Não digo que ela seja um artista, mas ela vai descobrir as possibilidades que ela mesma tem. Veja bem, eu propriamente tenho problemas com o meu desenho. Eu fiz belas artes, eu fui considerada uma criança criativa na época, desenhava muito. E eu já fiz 2 teses sobre desenho, estou interessada sempre nessa questão, porque é uma questão que me incomoda particularmente, né? E aí eu cheguei à conclusão que uma das razões, não vou dizer que seja a única, os estereótipos atrapalham muito esse desenvolvimento, como me atrapalharam enquanto criança. Então, eu não ensino ninguém a desenhar, até porque eu também não sei. Mas eu sei tirar das pessoas aquilo que elas são capazes de fazer. É um outro enfoque. As pessoas talvez não consigam fazer aquele desenho idealizado, fotográfico, de representar as coisas, mas as pessoas conseguem fazer um desenho com o qual elas ficam satisfeitas. A senhora estudou na França, estudou em Sorbonne.
Eu gostaria que a senhora nos dissesse o que uma universidade tão conceituada como a Sorbonne de Paris, ela tem contribuído nessa área das artes plásticas e principalmente no ensino das artes para a criança. O que a senhora pode ver que eles estão fazendo de diferente? Sim. Lá? Olha, eu vou lhe dizer que o fato de eu ter ido para a França foi muito importante para mim, porque eu descobri coisas lá, informações que eu não tinha aqui. Eu passei 1 ano e meio em Paris e eu tive contato com uma bibliografia fantástica, não especificamente do desenho, mas o que eu trouxe, eu fiz relações, estabeleci relações com o desenho, porque não era exatamente... Peguei coisas do cinema, peguei coisas da literatura e eu estabeleci relações com o desenho. Então, não foi exatamente em relação ao desenho. Eu tive que importar essas informações para o desenho. Foi mais ou menos assim. Um outro aspecto, a senhora também trabalha com fotocolagem, com fotomontagem. Explique como é que é esse trabalho, qual a importância dele esse já na sala de aula. Vamos dizer assim que eu tenho várias, mas 2 principais paixões, uma é o desenho e outra é a colagem. Então, o da colagem já é outra coisa, não está nesse livro, esse livro é só a questão do desenho, né? Mas eu trabalho com imagens de revista e proponho coisas muito interessantes com a colagem. Sim, a colagem, nós podemos classificá-la também como uma arte? Sim, sim. Uma arte? Sim, agora, no caso da escola e dos professores, eu proponho a colagem, proponho o uso da imagem de revista como substituição para esses estereótipos, por exemplo. Porque se a pessoa não sabe desenhar uma estrela, ela pode colocar a fotografia de uma estrela. Hoje nós temos revistas muito, muito interessantes, muito boas, e com ilustrações maravilhosas, então é possível a pessoa fazer esse tipo de apropriação das imagens e, enfim, em vez de decorar a escola com essas imagens estereotipadas, ela pode usar as imagens da revista. Então, basicamente, a sua tese, principalmente o objeto desse seu livro, é, digamos assim, fazer com que a criança descubra aquilo que ela tem... Não. Aí todo mundo me pergunta se é com a criança. Sim. O trabalho foi feito com professores. Com os professores. Então, orientar o professor para ele descobrir o seu próprio desenho, né? Começando pelo professor. Não se limitando aos estereótipos, não se fixando nos estereótipos, mas transformando esses estereótipos em desenhos pessoais, né? E aí as professoras percebendo que elas são criativas, que elas têm esse poder de desenho também, elas mudam a postura pedagógica com os alunos. Na verdade, elas começam a dar mais espaço para os alunos se expressarem livremente. Elas abandonam, elas passam a não usar mais os estereótipos na escola. Aquele caderno de desenho que na nossa infância nós tínhamos... De colorir? De colorir. Aquilo era uma manancial enorme de estereótipos. Mas hoje ainda se usa, né? Ainda se usa, cada vez menos. Mas, hoje nós temos outros estereótipos, né? Tem muito também os estereótipos da mídia, né? Dos desenhos. Agora, isso há muitos anos que os arte-educadores são contra esses desenhos para colorir. Mas o meu filho mesmo, o Bernardinho, ele toda noite tem lá que colorir, e eu vejo com os amigos dele também. Não, o trabalho de hoje, o dever de casa é fácil, é só pintar. Mas isso daí, bom, eu particularmente me coloco contra. Eu acho que... Isso não contribui em nada? Eu acho que não. Muito pouco. Mas nem a utilização das cores, entender... Mas aí, sabe, porque também o problema das cores é um problema, assim, essa ditadura das cores, que a árvore tem que ser sempre verde, o tronco marrom, o telhado vermelho, essas coisas todas, isso tudo já não se usa mais em arte. Então, é muito interessante o que a senhora está falando aqui. Nós estamos debatendo a importância do desenho no aprendizado da criança, com a professora Maria Letícia Rauen Viana,
ela que é doutora em artes, e ela está, digamos assim, derrubando alguns dos tabus que nós temos. Realmente, eu remo contra a maré, professor. Na verdade, eu vou de encontro a uma cultura escolar muito arraigada e assentada em cima dos estereótipos. Basicamente, a senhora reconhece que ainda a escola existe utiliza muito. isso em todos os níveis, desde a escola particular, a escola pública. Cada vez menos. Já há escolas que já romperam com os estereótipos, mas ainda existem muitas escolas que utilizam. A senhora falou que essa sua ideia, digamos, esse seu estudo nasceu observando as suas colegas de arte na rede pública do Não, Rio as de colegas Janeiro? de arte não. Observando as professoras generalistas, de modo geral. As professoras que trabalham com crianças, vamos dizer assim, né? E trabalhei muito em escola, então eu tenho muita observação do ambiente escolar. Mas as pessoas, por exemplo, uma professora formada numa escola de belas artes, ela não traz esses estereótipos, ou algumas trazem? Não, muito difícil. Em geral, não. Às vezes elas vão trabalhar em escolas e a própria escola exige isso. E aí ela acaba fazendo. Mas, em geral, os professores de arte são mais conscientes do problema. Eu estou falando de professoras leigas, que não são professoras de arte, que são professoras, enfim, professoras que dão as disciplinas na escola, chamada escola primária, né? A senhora, digamos assim, então, essa é uma visão crítica que se muito tem, crítica. E que, de um modo geral, é um consenso entre os professores de arte com formação em arte? Sim, é um consenso, mas vou lhe dizer, isso é um problema que poucas pessoas enfrentaram. Vamos dizer que eu seja, assim, no Brasil, talvez uma das únicas que resolvi, inclusive fiz um livro sobre isso, porque não existia ainda, até o momento, nenhum livro no Brasil que falasse sobre isso. Então, ele é um trabalho bem inovador. Mas, vamos imaginar, em outros países eles já abandonaram esses estereótipos ou é meio generalizado? Não sei lhe dizer. Na França, eles não usavam tanto. Usavam um pouco. Meu filho estudou lá, enquanto eu estava lá, ele estava na pré-escola, não tinha muito, não. Tinha um pouco, não muito. Agora, os Estados Unidos sempre foram um manancial também, um berço de estereótipos, né? Com todos aqueles personagens da Disney e tal. E hoje são outros, né? Hoje a gente tem Bob Esponja, tem não sei o que, tem os desenhos japoneses também. Tudo isso vai virando estereótipo na mão das professoras da escola. Aliás, né? hoje nós temos muitos desenhos, eu tenho observado, também canadenses, né? Sim, esses são melhores. Lindos. Esses são lindos. Agora, os americanos, às vezes, podem ser muito estereotipados também. Isso depende muito. Tem algumas assim, regras para a gente reconhecer um desenho estereotipado e um não estereotipado, né? Mas é um pouco complicado Então, de estabelecer isso. Na sua tese, o estereótipo, ele não contribui na formação artística? Pelo contrário, ele atrapalha. Atrapalha. Ele atrapalha muito. Eu considero assim uma coisa bem nociva. A senhora também é coordenadora de um curso de mestrado e doutorado em artes na Universidade de Três Fronteiras, aqui no Paraguai. E o Paraguai e a Argentina também usam muito esses desenhos estereotipados? Usam, mais ainda do que nós. Mais ainda. A Argentina não posso dizer, mas o Paraguai sim. Mas isso é em função do aspecto, digamos assim, de que aqui nós somos países que sofremos muito a influência cultural de outros países. Eu acho que é uma influência americana muito forte, né? Mas não foi só isso. Eu quando me propus a fazer essa pesquisa, eu queria saber a origem desses desenhos, pelo menos dos nossos estereótipos. E fui para a França imbuída dessa vontade e descobri que era impossível encontrar a origem, porque diz que o estereótipo a gente nunca encontra a origem. A senhora tem um vídeo. Eu gostaria de mostrar esse vídeo aos nossos alunos sobre esse material. Nós temos aí. Você vai ver assim que começa com o trabalho de professoras com animação. Acho que já está. Tá rodando? Não sei, está. Está rodando. Ó, eu dei uma casinha.
Ela vai modificando, a pessoa vai fazendo vários desenhos. Eu queria o som. Sim. E aí tem, eu não sei se dá para ler o que a professora escreveu, né? Ah, tá com o texto também, Tá né? com um depoimento, né? Certo. Agora a estrela, ó. Essa é a estrela da própria professora. Mas aí olha aí como é que ela chegou a fazer outra coisa. Certo. Isso a senhora encontrou dentro das salas de aula? Veja bem, eu trabalhei com as professoras, elas desenharam para mim. O que elas apresentam para as crianças? Elas apresentam aquele primeiro, aquele peixinho. Agora veja o que a pessoa conseguiu fazer, as transformações que ela conseguiu operar no peixe e chegou a esse peixe, por exemplo, que é lindo. Sim. E veja o que ela diz ali. Não sei se é possível ler, será? Eu acredito que algumas pessoas vão conseguir ler. Por exemplo, essa árvorezinha, ó. Ela vai modificando, ela vai fazendo desenhos sucessivos e vai modificando, ó. Ela vai se transformando em arte. Isso, ela sozinha, ela vai, depois de passar por vários exercícios, eu tenho vários exercícios, ela chega a fazer isso, né? Então, tem vários, eu vejo aí o coqueiro, por exemplo. Primeiro sempre é o estereótipo, depois o que ela vai fazendo e aonde ela chega. Olha só. Chegou numa estilização. Que já tem um valor cultural. Olha aí, outra estrela. Está muito baixo o som. Não, mas os nossos telespectadores, assinantes, estão ouvindo. É aqui no estúdio que nós estamos. Lá, então, você veja aqui, como ficou linda a estrela. Correto. Excelente. Então, o que a senhora fez? Lá, a senhora passou. Gato. Certo. Aquele gato primeiro era da história em quadrinho. Era estereotipado, E esse é o criativo pessoal, vamos dizer assim. O gato, digamos assim, artístico. O gato pessoal dela. Pessoal, porque o estereótipo não é de ninguém, né? Ele é de todos e não é de ninguém. E isso, o ideal seria fazer com que a criança desenvolvesse o seu barco, o seu gato, ela expressasse... Mas, na verdade, eu digo, não é... A gente não precisa desestereotipizar as crianças, a gente precisa impedir que elas fiquem estereotipadas. É só deixar com que elas se desenvolvam naturalmente, sem impor para elas imagens estereotipadas. Por exemplo, olha, veja a borboleta. Porque senão ela fica colorindo e as imagens se fixam muito. Por isso que é o problema de colorir. Porque a imagem fixa... Essa é a borboleta ainda. Criativa, vamos dizer assim. Né? Essa é uma borboleta... Elas são assim... Fantástica, né? Fantástica, linda, Poderia né? ser olha aí a árvore, né? Aí vai modificando, ó. Então, os desenhos que a pessoa foi fazendo e aonde ela chegou. Interessante. Uns vão mais para uma coisa mais realista, mais fotográfica, outra para uma coisa mais fantasiosa, mais imaginativa, né? Aí é trabalhar com todos os lados do cérebro. Isso que eu digo, porque tem um livro, né, de uma americana que se chama Desenhando com o lado direito do cérebro. Eu fiz uma brincadeira com isso. Veja esse peixe, que lindo. Quer dizer, como ele é feio, como ele fica lindo depois. Certo. Veja esse como é lindo. E essa frase aí, o desenho de inimigo número 1 passa progressivamente a amigo do peito. Isso foi uma aluna que escreveu isso. Então eu acho que ela resume assim o método, né? Pode cortar já. Então, nós entrevistamos a professora Maria Letícia Rau em Viana, ela que está lançando esse livro, Desenhando com Todos os Lados do Cérebro. O tema foi a importância do desenho no aprendizado da criança, ou seja, do desenvolvimento do seu... E eu podia completar dizendo que a desimportância do estereótipo. Do estereótipo. Exato. Professora Maria Letícia, eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos de gestão pública. Eu espero. Muito obrigado. Obrigada, uma boa noite.